Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou autor de vários livros de informática e criador do site juliobatiste.com.br, onde você encontra muito material gratuito na área de informática. Estou trazendo aí mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Access, e neste endereço aqui você tem acesso à playlist com todas as aulas que já foram publicadas. Também sou o criador da Universidade do Access, que é uma formação completa em Access com 574 videoaulas, mais de 63 horas de conteúdo. Se vocês quiserem todos os detalhes sobre essa formação completa e prática, onde vocês vão aprender desde o básico até a criação de sistemas profissionais completos, acesse esse endereço, lá tem todas as informações. Valeu? Vamos então para a nossa videoaula sobre banco de dados e Access. Um excelente estudo a todos! Bem, avançando aqui no nosso curso, agora nós vamos conhecer a biblioteca DAO, ou seja, Data Access Object. A biblioteca DAO disponibiliza uma série de objetos para acesso aos dados de um banco de dados do Microsoft Access. Então, por exemplo, nós podemos utilizar o objeto RecordSet para ter acesso a um conjunto de registros de uma tabela, consulta ou definidos por um comando SQL. Uma vez criado o objeto RecordSet, nós podemos utilizar as estruturas de controle, já explicadas anteriormente, para percorrer todos os registros do objeto RecordSet, realizando aí uma ou mais operações. Então, aqui nós temos uma visão geral da biblioteca DAO e dos seus principais objetos. Aqui nós temos o DBE Engine, aqui nós temos o Workspace, abaixo nós temos aqui o Database. O Database nós temos o Table Def, Field, Index e Field. Pair Def, Field, Parent, Record Set, Field, Container. Tá? Então, essa aqui é a estrutura, né, a visão geral aqui de um objeto DAO. Então, continuando, vamos falar agora no topo da hierarquia, nós temos o objeto DB Engine. Esse aqui, esse objeto aqui, DB Engine. Então, no topo nós temos DB Engine, depois nós temos o Workspace, depois o Database, e aí o Database tem várias ramificações, tá? A JET Database, ou seja, máquina de banco de dados, ou melhor, mecanismo de banco de dados, é a parte do Access responsável pelas operações com os dados. Por exemplo, quando você manda gravar um registro em uma tabela, é a JET Database que sabe como gravar essas informações no disco. A JET Database também é responsável por todas as demais operações com banco de dados. Na prática, a JET Database é um produto separado da Microsoft Access, pois outros aplicativos do Office também utilizam os seus serviços. Então, depois do DB Engine, tem o Workspace, e é sobre ele que a gente vai falar agora. Então, o objeto Workspace. Então, quando você abre, é criado automaticamente um objeto do tipo Workspace. Em termos simples, nós podemos dizer que um objeto Workspace representa o ambiente de trabalho de um determinado usuário. O objeto Workspace contém informações sobre todos os bancos de dados abertos no Access. Ele contém os bancos de dados abertos e provê controle sobre transações simultâneas e segurança de acesso. Em um mesmo objeto Workspace, podemos ter mais que um banco de dados aberto. Essa situação é importante quando temos problemas que envolvem dados de 2 ou mais bancos de dados. Nessa situação, nós precisamos criar um objeto Workspace e dentro do objeto Workspace utilizar seus métodos e propriedades para abrir o banco de dados necessário. Então nós temos aqui um exemplo, utilizando aqui o código DBA. Eu criei aqui uma variável de Workspace, onde eu criei aqui um DAO Workspace. Isso aqui é o meu Workspace. E aqui eu tenho 2 bancos de dados. Essas duas variáveis, DIN, DB1 e DB2, representam um database, um objeto database. Sendo que eu vou setar o Workspace como DBDIN 0, tá? E aqui eu seto o DB1 como sendo Workspace, e aí eu abro o objeto 1 e o DB2 abrindo o objeto 2, tá? Separando aqui para você entender mais ou menos como que funciona aí a hierarquia. Então, é importante salientar que com o uso dos objetos DAO, abre-se muitas possibilidades, tais como acessar múltiplos bancos de dados simultaneamente, realizar operações, comparações e cálculos com dados oriundos de 2 ou mais bancos de dados,
consolidação de dados a partir de múltiplas fontes, na prática, acesso a dados de múltiplos bancos de dados. O objeto Workspace também possui diversos métodos, dentre os quais nós destacamos o seguinte: o BeginTrans, CommitTrans e Rollback, utilizados para a criação de aplicações baseadas no conceito de transações, como, por exemplo, sistemas bancários. Estudo de transações está fora do contexto desse livro. Mas o que é a transação, pessoal? Quando você vai fazer uma inserção no banco de dados, existem algumas operações que ou acontece tudo ou não acontece nada. Então, quando você precisa desse tipo de operação, por exemplo, se você faz uma transação bancária, uma transferência bancária, para fazer uma transferência bancária, significa que você tira dinheiro de uma conta e deposita na outra. Então, são dois, claro, deve ter uma série de outros fatores, mas basicamente você tem dois processos. Você tem o processo de tirar o dinheiro de uma conta e depois você tem o processo de depositar o dinheiro na outra conta. Imagina, por exemplo, você tirar o dinheiro de uma conta e aí cai a transação, cai a energia, faz alguma coisa e o processo não termina. O que vai acontecer? Vai dar um erro. Por quê? Porque o dinheiro que foi tirado de uma conta não vai ser depositado na outra. Então, aí que entra o conceito de transação. Quando você, então, usa a transação, você inicia a transação. Então, ou os dois processos dão certo, ou você dá um rollback, ou seja, ou nada é feito. Aí é o conceito de transação. É guardado em memória, essa transferência, e aí só vai dar o commit, ou seja, só vou dizer se realmente a coisa aconteceu, se todo o processo acontecer. Eu só dei um exemplo básico para você entender aí o BeginTrans, CommitTrans e Rollback. Como a própria ilustração que fala, está fora do escopo desse livro, tá? Close. Fecha o Workspace, porém não retira o objeto da memória. Para retirar efetivamente um objeto da memória, devemos atribuir o valor null ao objeto, tá? Create Database, utilizado para criar um banco de dados vazio. Open Database, utilizado para abrir um banco de dados dentro do ambiente de trabalho definido aí pelo Workspace. E o objeto Workspace também possui diversas propriedades, dentre as quais nós podemos destacar. O Login Timeout define durante quantos segundos uma tentativa de conexão ou DBC é mantida, até que um erro seja retornado, caso a conexão não possa ser estabelecida durante o tempo definido pelo Login Timeout. Também o Name retorna o nome associado ao Workspace, o nome padrão é Default, Workspace, e Username retorna o nome do usuário ou grupo que é dono do Workspace. Então vimos aqui o Workspace, depois a gente vai ver na sequência outros objetos aí do DAO, beleza? Então até mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final desta nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Lembrando sempre que nesse endereço aqui você tem acesso à playlist, onde tem o link de acesso a todos os vídeos desta série. Aproveito também para reforçar que vocês conheçam a nossa Universidade do Axis, recém-lançada, onde eu ensino em mais de 570 videoaulas, desde o básico do Axis, para quem não sabe nada do Axis, e vamos evoluindo até a criação de sistemas profissionais completos, passo a passo com Axis. Vai aprender a criar um sistema de controle de estoque, controle de vendas, um sistema completo para administração de supermercado, um sistema completo para administração hospitalar, enfim, é muito conteúdo. Dê uma olhada nesse endereço aqui. E reforço o pedido que vocês inscrevam-se aqui no canal, é gratuito, tem aí o botão inscrever-se, e ao se inscrever no canal, vocês serão avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, críticas, elogios, por gentileza utilizem o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desta série de vídeos gratuitos, indicando para seus amigos, compartilhando nas redes sociais ou passando a dica dos links dos vídeos por e-mail. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais interação, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar para vocês. Valeu? Mais uma vez, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.